Boa noite, professor Osman. Eu sou Fernanda e irei fazer uma breve abordagem da literatura de Franz Kafka, do livro Na Colônia Penal, sob o aspecto do direito civil. Conforme preceitua o artigo 13 do direito civil, salvo por exigência médica, é vedado a disposição do próprio corpo. Em certo momento da literatura, nós podemos observar que o oficial daquela colônia penal entra na máquina e surpreende a todos promovendo a sua própria execução. Entrando no mérito da autonomia da vontade, aquele oficial tinha o direito de dispor do próprio corpo como bem entendesse, mas, em certas ocasiões, é dever sim do Estado intervir para a segurança do próprio cidadão. Como podemos citar exemplos como autoflagelação em cultos religiosos e outras situações que causem perigo para a pessoa. Podemos observar que a atitude daquele oficial foi tentar mostrar para aquele pesquisador que ele se encontrava que o melhor método de justiça que era aplicado seria a execução do condenado naquela máquina, o qual promovia uma inscrição da sua pena nas costas da pessoa que ali se encontrava, em seguida descartando seu corpo, e assim seria satisfeita a justiça daquele regime. Regime que já estava em transição, pois era um regime totalitarista, o qual o antigo capitão daquele regime já havia morrido, e então ainda tinha um resquício da sua administração, que no caso era aquela máquina, mas talvez aquela execução na frente daquele pesquisador pudesse ser a última execução feita daquela forma, sem um processo, sem uma acusação, sem mesmo o consentimento da pessoa que estava sendo executada, sem entender qual o seu crime, qual motivo estava sendo condenado e por que estava ali naquela situação. Quando, observando toda a história, aquele pesquisador que estava naquela situação justamente para entender o que ali se passava, contrariou aquele oficial, não fazendo caso das histórias do que aquele oficial falava do antigo regime, ele simplesmente quis satisfazer a própria justiça, dispondo do seu corpo e praticando a sua própria execução. Então, no âmbito do direito civil, não foi válido o ato daquele oficial de entrar na máquina e, assim mesmo, promover sobre si mesmo a execução que ele tanto admirava.